Porque você tem que buscar ambientes onde fale a mesma língua que você, que tem as mesmas dores que você, para você poder compartilhar. Todos os nossos produtos são mais caros que o da concorrência e nós ainda assim somos líderes de mercado. Não existe negócio ruim, existe negócio mal administrado. Toda empresa que você passar, deixe portas abertas. Faça o teu melhor, não faça nada contra você mesmo, deixe as portas abertas. Para você empreender, você tem que ser apaixonado por pessoas. Se você não tiver essa paixão, é bom nem começar. Se a sua empresa fosse um filme, fosse um personagem, quem ela seria e por quê? Seja muito bem-vindo ao Gestão Sem Gravata. Aqui a gente não fala de empreendedorismo bonito. A gente fala do que ninguém mostra. Pressão, medo, dúvidas e decisões que mudam tudo. Porque, no fim, todo mundo vê somente quem venceu. Mas quase ninguém viu quando parecia que ia dar tudo errado. Empreender não é sobre ter certeza, é sobre continuar mesmo quando você não tem. E hoje a conversa é com um cara que começou do zero, literalmente do zero. Porque tem gente que começa com alguma estrutura e tem gente que começa com muita vontade, que foi o caso dele. O nosso convidado começou cedo, com 21 anos. Depois de já ter passado pela indústria, ele decidiu montar o próprio negócio em um espaço pequeno e fazendo tudo sozinho. Ele era operador, administrador, vendedor e financeiro, tudo isso ao mesmo tempo. E no caminho não faltaram desafios, crise, até incêndio teve, gente, queda de produção e momentos que colocam qualquer empresa à prova. Mas também teve crescimento, inovação e a construção de uma empresa sólida no setor industrial. E mais do que isso, uma história com propósito. Antes de iniciarmos o nosso episódio de hoje, deixa eu falar rapidamente sobre algo que faz parte da realidade de muitos empresários no Brasil. Muitas empresas trabalham muito, vendem, atendem clientes, movimentam negócio, mas no final do mês o caixa continua apertado. E muitas vezes o problema não está no faturamento, está nos impostos mal estruturados, em parcelamentos que foram feitos sem estratégia ou em dívidas antigas que nunca foram analisadas com profundidade. E é exatamente nisso que a Spaces Redução Tributária atua. Nós ajudamos empresas a entender suas dívidas federais e a analisar possibilidades legais de negociações e construir estratégias para reorganizar toda a situação da empresa. Porque muitas vezes, aquilo que parece apenas um problema financeiro, na verdade, é um problema de estratégia. Se você quer entender melhor a situação da sua empresa, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e saiba mais. Ou acesse o nosso site, spaces.com.br. Agora sim, vamos iniciar o nosso episódio de hoje do Gestão Sem Gravata. Então, gente, com muita honra, hoje eu recebo aqui Geraldo Bellini. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Obrigado pelo convite, Marcelo. É uma grande honra estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa história, das nossas experiências aí. Vai ser um grande prazer bater esse papo contigo aqui. Legal, Geraldo. Eu fico feliz porque você que está assistindo aí, só para te contextualizar, eu e o Geraldo, a gente teve uma história no passado. Eu trabalhei com ele, foi um momento assim de muito crescimento, muito aprendizado. Então eu fico muito honrado por ter essa oportunidade hoje de estar aqui com o Geraldo no nosso programa. Eu já quero começar fazendo aqui uma pergunta interessante para ele. Eu deixei ela separada aqui. Geraldo, empreender é mais difícil ou mais solitário do que você imaginava no começo? Olha, Marcelo, a palavra do empreendedorismo para mim, ela é meu propósito de vida. Eu
descobri ele já tem um bom tempo e sempre esteve muito presente na minha vida, na minha personalidade. Eu sempre empreendi, creio que desde criança. Quando lá atrás a gente, né, tinha uma vida bastante humilde, e eu fazia aquele suquinho para vender para os vizinhos. Então, eu sempre tive essa veia empreendedora. E hoje ela é, obviamente, mais fácil do que foi no início. A gente começou muito jovem, né? Como você já falou, eu tinha 21 anos de idade e nenhuma experiência em gestão. Havia trabalhado por 6 anos na iniciativa privada, dentro da indústria, que é muito diferente de tocar uma empresa. Então foi um desafio muito grande. Como você falou, eu fazia financeiro, fazia vendas, era o motorista da empresa, era a pessoa de produção, né? Que eu operava as máquinas, literalmente, no início, né? Então, o empreender foi um desafio muito grande. Óbvio que hoje também é um grande desafio. A gente não pode parar de aprender nunca. Uhum. Eu estou sempre me estudando, sempre me preparando cada vez mais, né? Me atualizando. Tá chegando novas tecnologias, a inteligência artificial, smart things, enfim, cara, tem um Muita monte coisa. de ferramentas novas que vão aparecendo, e a gente, né, eu já na minha idade, já não se dá muito bem com essa questão de Ah, mas você é tecnologia. novo, Geraldo. Parece, mas tenho 52 anos, né, tenho muito orgulho de dizer isso, foi uma trajetória na qual eu me orgulho bastante, mas já tenho 52 anos. Às vezes me dizem que parece ser mais jovem, até Isso é tem bom, né? um... É bom, até tem um detalhezinho que eu gosto de comentar, que foi um momento, algo que passou pela minha vida muito importante, me ajudou bastante nessa jornada empreendedora, que foi atuar dentro do núcleo de jovens empreendedores do Ciesp. Eu fui diretor estadual do núcleo de jovens empreendedores do Ciesp, que é um núcleo dentro do Ciesp, né, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, onde nós promovemos ações voltadas para o empreendedorismo para os jovens. E óbvio que ele tem lá uma limitação de idade. Chega num determinado ponto dentro da entidade que tu não é mais jovem. E eu estive lá até o ano passado. Com 51 anos de idade, eu ainda era diretor estadual do Núcleo de Jovens Empreendedores. Porque eu me identificava muito com o grupo, acho que deixei um legado importante lá dentro, né? Desenvolvi muitas atividades voltadas para o empreendedorismo, mas era um grupo de jovens, e eu estava lá no meio e me sentia muito bem. Legal. Agora, esse ano aqui, a gente se desligou desse grupo, porque a convite lá do Leandro Zanini, que é o diretor titular do Ciesp aqui de Uhum. Americana, me convidou para participar da diretoria regional, local, né? Da regional Uhum. de Americana. Então, hoje eu estou como vice-diretor da unidade do Ciesp aqui de Americana. Com muito orgulho, muita honra, um time fantástico lá, com Leandro Zanini, Alexandre Brock, pessoal fantástico que desenvolve um trabalho muito legal, muito importante para a indústria local. E eu fui convidado, tive a honra, aceitei o convite, o desafio, espero desempenhar bem essa função lá. Mas, né, até o ano passado eu era diretor do núcleo de jovens empreendedores. Olha, que bacana, Geraldo. Então, ainda nessa pergunta que eu fiz para você, uma coisa assim para a gente refletir, né? O empreendedor hoje, ele é uma pessoa que acaba sendo solitária. No seguinte sentido, eu faço essa reflexão. Eu mesmo já me peguei quando eu montei o meu negócio, assim, meus amigos antes do negócio, num churrasco, por exemplo, você vai conversar, você quer falar de negócio com quem não tem negócio? É difícil. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo,
Nada contra. Tem gente que eu já trabalhei de gerente, trabalhei para você, normal, mas quando a gente monta um negócio, a gente tem muita dúvida, a gente quer acertar. E a gente quer conversar com quem passou pelo caminho. E a gente acaba, se não participar da Ciesp, desses grupos ou outros grupos, a gente acaba ficando só com os nossos amigos, vizinhos ali. E se eles não são empreendedores, eles não vão ter uma visão parecida com a nossa. Então a gente acaba meio que se sentindo solitário e a gente acaba tomando decisões todo dia, que é empreender isso, e a gente nem sempre acerta. A gente mais erra do que acerta, essa é a verdade, né? A gente toma a decisão de pagar uma conta que deveria ter sido pago essa, aí dá problema no caixa, aí não fez uma ação de marketing que deveria ter feito e vai. Então, a pergunta que eu fiz aqui para você é mais pensando nisso. Você imaginava lá no começo, ah, eu vou montar um negócio, mas depois que eu virar empreendedor, como que vai ser isso? Aí você se pegou depois de um tempo, puxa, o negócio parece que é meio solitário aqui. Aconteceu isso com você? Sim, acho que é algo comum para todo empreendedor. Por isso que eu hoje tenho uma, vamos assim dizer, uma facilidade, uma, uma interação melhor com o empreendedorismo, porque eu busquei ambiência. Essa Uhum, palavra ambiência, ela é muito importante, porque você tem que buscar ambientes onde fale a mesma língua que você, que tem as mesmas dores que você, para você poder compartilhar. Realmente, de maneira geral, o empreendedor, ele é um cara solitário, né? Às vezes você tem um sócio, às vezes não. No meu caso, por exemplo, eu nunca tive sócios. Sempre toquei eu e Deus o meu negócio e você não tem com quem compartilhar. Às vezes você tem um problemão, um abacaxi gigantesco na mão e você não tem com quem compartilhar aquele problema, alguém para te dar uma ideia diferente. Então, uhum, esses ambientes por onde eu tive a bênção, a oportunidade de estar, mas porque eu busquei. Importante falar. A pessoa tem que uhum, agir, tem que se mexer, tem que sair do lugar. uhum, Às vezes a pessoa, o empreendedor, fica reclamando das coisas, mas não se mexe para mudar, para fazer diferente. Então eu me mexi, eu comecei a me envolver, né, com esse ambiente, né, dentro do Ciesp, né, já tive oportunidades fantásticas lá dentro. Para te ter uma ideia, teve um momento lá que, por ser do NJE, do Núcleo de Jovens Empreendedor, eu era um membro do grupo, não era diretor ainda, e os membros tinham um assento nos conselhos do Ciesp. E eu, né, conquistei uma cadeira no Conselho Superior de Economia do Ciesp. É lógico que eu não podia me manifestar, porque que eu vou falar lá uhum, no meio? O presidente do conselho era o Delfim Neto na ocasião, uhum, era o economista-chefe do Bradesco, era senadores, ex-secretário de governo, era assim, um nível. uhum, Eu almoçava com o pessoal ali, trocava ideias com eles, realmente interagia com eles, né, no almoço, e daí voltava embora para casa, o cara tava lá na televisão dando entrevista de economia e tal. Então, legal. assim, era um nível de Uhum, uma energia, uma frequência que eu acessava ali fantástica por conta do ambiente que eu busquei. Então, isso me ajudou muito. Então, no início era mais difícil porque eu não tinha essa ambiência. Aí eu busquei, procurei, me mexi, fui atrás desse ambiente, dessa ambiência e não, hoje, né, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, é mais fácil, né, pela uhum, experiência, né, já são 32 uhum, anos de jornada, que a gente tá nessa jornada de empreendedorismo aí, né, empreendendo, mas hoje é mais tranquilo por causa disso. A ambiência, né, você consegue nesses ambientes trocar ideias, colocar, expor os seus problemas e outros empresários que já passaram por isso acabam, olha, eu já passei por esse problema. E aí você capta alguns insights ali que te ajudam no seu dia a uhum. dia. Muito Mas bom. realmente o empresário é uma pessoa solitária. Legal. Geraldo, conta aqui para o pessoal que está aqui acompanhando um pouco sobre o seu negócio. O que que você faz hoje? Quais são os diferenciais da sua empresa? Legal. Isso
me faz brilhar os olhos. Né, como eu já falei, a gente trabalhou na iniciativa privada, aí eu vinha montar a minha empresa lá aos 21 anos de idade, com foco naquilo que eu sabia fazer, que era usinagem. Eu fiz o curso de mecânico geral no Senai, aprendi a operar máquina, trabalhei por 3 anos no chão de fábrica, depois fui fazer projetos de máquinas, né? Trabalhei mais 3 anos como projetista, que é a minha veia principal, né? Eu sou projetista, sou muito criativo, sou projetista de natureza. E aí montei a empresa focada no segmento de usinagem. Então, o meu core business hoje é o quê? Fazer usinagem. É o que eu faço até hoje. E num dado momento, logo no início, a gente conheceu, enxergou a oportunidade das lâminas de fatiadores de frios através de um cliente que trouxe essa demanda para nós. Nós prestamos serviços para ele durante um tempo, fabricando para ele essas lâminas, até que ele acabou nos causando um problema lá, normal de negócios, e aí eu enxerguei uma oportunidade. Falei, olha, esse me parece ser um negócio bom. Até então, eu prestava serviços de usinagem. Eu não tinha um produto próprio. A lâmina apareceu, eu tornei ela um produto próprio. Então, o que nós fazemos hoje? Qual que é o principal, qual que é o carro-chefe nosso hoje? Lâminas para fatiadores de frios. Nós somos hoje, sem dúvida nenhuma, o maior fabricante da América do Sul. Eu conheço bem o mercado mundial de lâminas de fatiadores. Então, a gente atende hoje boa parte do mercado brasileiro, né, nacional. Não tem nenhum estado da federação que nós não temos venda hoje. Vendemos para todo o Brasil, atendemos a indústria de máquinas, ou seja, a montadora que a gente chama, monta o fatiador de frios e compra a nossa lâmina para colocar na máquina nova. Atendemos também o mercado de reposição, porque essas lâminas ela têm uma vida útil. Elas se gastam, se desgastam com o uso. Em algum momento tem que trocar. Aí a gente atende esse mercado de reposição também. E, como eu já disse um pouco antes, a gente, né, depois que saiu da operação de alto-falantes que nós tínhamos, a gente ampliou o volume de itens. Nós temos mais itens em linha, não é só a lâmina do fatiador de frios. Então, se eu tivesse que dar uma resposta bem objetiva, o que é que você faz hoje? Acessórios para máquinas de manipulação de alimentos. Esse é o nosso nicho hoje de mercado. Quais máquinas seriam essas? Por exemplo, a fatiador de frios é uma delas. Isso. Tudo que você imaginar que manipula alimento dentro de uma padaria, de um supermercado, açougue, restaurante, hotéis, tudo que manipula alimento. Então, dentro de uma padaria, você tem lá o fatiador de frios, você tem o forno que assa os pães, você tem a batedeira de massa, que faz a massa dos pães. Então, todas essas máquinas são consideradas máquinas para manipulação de alimentos. Então, nós produzimos itens que compõem essas máquinas. Num açougue, você tem a serra-fita, que fatia lá os bifes, você tem o amaciador de bifes, você tem o moedor de carne. Nós também produzimos itens que compõem essas máquinas. Entendi. Aí tem assadeira de frango, tem mais liquidificadores industriais. Nossa, bastante coisa, né, Não, o universo é muito grande. E, Geraldo, quais são os diferenciais hoje da sua empresa ou dos seus produtos? Olha, o nosso grande diferencial hoje, Marcelo, que vamos assim dizer, que identifica, bem dizer, personifica a nossa empresa, é a qualidade. Desde sempre, né, isso tem a ver comigo. Eu sou um cara muito... Você trabalhou comigo, nós trabalhamos juntos, você sabe. Lembro. Eu sou um cara extremamente perfeccionista, né? A minha régua é sempre muito alta. E eu transfiro isso para minha equipe, para os meus produtos, né? Eu não me contento com 80%.
Eu quero 100% sempre. Então, a gente já teve e já identificou oportunidades de mercado onde se nós viéssemos a produzir um, um produto ali com uma qualidade inferior, a gente conseguiria vender mais. Mas eu disse, não coloco minha marca nisso aqui. Ah, mas vai dar dinheiro. Cara, dinheiro não é tudo. Uhum. Eu prezo muito pela identidade da empresa, os valores da minha empresa são inegociáveis. Uhum. Então, o grande diferencial que o mercado vê, né, o que gera valor nos produtos da Gerbeli é a qualidade. Tanto é que os meus produtos hoje, por conta disso, porque Uhum. você colocar qualidade nos seus produtos custa, Uhum. não é simples. Você tem que agregar valor nele para ele ter qualidade. Então, hoje, todos os nossos produtos são mais caros que o da concorrência e nós ainda assim somos líderes de mercado. Poxa, legal. E conta pra mim, Geraldo, antes da empresa existir, quem era o Geraldo? Vamos voltar rapidinho lá na sua infância. O pessoal quer saber sobre como era o seu temperamento, os seus pensamentos. Você sonhava em ser o quê quando crescer? Você era um cara sonhador? Já pensava, por exemplo, em empreender desde pequeno ou não? Isso veio depois. Eu queria que você comentasse um pouco e contasse um pouco de quem era o Geraldo antes de você ter o seu negócio, como pessoa. Bom, vamos lá então, vamos por etapa. Aham. Eu, quando criança, né, Uhum. eu tive uma infância muito boa, né, na época não existia celular, não tinha Você nasceu videogame, em que ano? eu sou de 73, 73. Então você pegou a década ali de 70, 80, ou época boa, né? muito boa. Aí ainda brincávamos na rua, brincavam lá de pega-pega, esconde-esconde, jogavam futebol no campinho com duas havaianas de trave. Isso é Era isso. legal. Então minha infância foi assim, foi muito boa. Uhum. Eu me dedicava muito aos estudos, né? Sempre fui um bom aluno na escola, com boas notas, bom comportamento também. E sempre, assim, tive uma mentalidade, um pensamento um pouquinho à frente do meu tempo, vamos assim dizer. Uhum. Eu, quando adolescente, não vou lembrar, mas tipo 12 anos, 13 anos de idade, eu queria fazer mecatrônica. Mecatrônica. Mas, cara, ninguém falava nisso naquela época. Só tinha um curso na USP, naquela época, de mecatrônica. Era o único que tinha. Mas, Geraldo, da onde que veio isso? Falei, cara, não sei, era o que eu queria fazer, porque eu sempre gostei muito, como eu falei, a minha veia mesmo é projetista. Eu sei Uhum. projetar, né? Sei fazer projetos. E eu queria, né, mexer com robótica. E aí isso, cara, nos anos 80 era quase que não existia, era quase que uma utopia, né? Hoje não, hoje é muito comum, mas na época era uma utopia, falar em robô, como assim? E eu já pensava dessa forma. E comecei a direcionar os meus objetivos, né, os meus conhecimentos para essa linha. Então eu fui aos 14 anos de idade, uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, que foi fazer o Senai. Foi para mim, assim, crescimento pessoal fantástico pela disciplina que se aprende lá dentro. Foi muito mais do que aprender a ser torneiro mecânico. Uhum. O Senai foi assim um marco mesmo na minha vida. Fiz mecânico geral para aprender a área de mecânica, né? Ninguém vai projetar nada sem saber a parte mecânica. Uhum. Aí fiz a parte mecânica. Quando estava terminando o Senai, eu fui fazer o segundo grau, terminei o normal, a gente estudei em escola pública, né? Desde do prézinho lá, que era na época chamava prézinho, sei lá, Jardim da Infância, como é que chama isso aí hoje? Mas na época era o prézinho. Uhum. Então, desde
né, do jardim da infância até a 8ª série. Hoje mudou as grades, aí eu não sei como é que é mais. Tá Mas nona, né, hoje, né? na época era a 8ª série. Terminei a 8ª série em escola pública, estudei ali no MAGE, no Jardim São Paulo, toda a vida. Aí eu fui fazer eletrônica, que também tinha a ver com a robótica. Fiz eletrônica no Dom Bosco, né? Nessa época eu já trabalhava, Isso tinha era uma década de 80 já. 14 para 15 anos, já época década de 80, final da década de 80. E aí eu fiz o curso de eletrônica, depois fui estudar hidráulica e pneumática no Senai, fiz o curso de eletricista no Senai. Então assim, tudo voltado para automação, Uhum. mas naquela época que praticamente não existia. Então eu tinha foco, eu tinha um objetivo claro para mim. E terminado o Senai, aí tem um fato, né, que eu gostaria assim de citar, que eu acho importante para quem está nos ouvindo, principalmente os jovens que vão ouvir esse podcast, que é você ter foco naquilo que você traçou para ti e saber o que quer. Quando eu terminei o Senai, eu cursei o Senai pela Unitica, que hoje já não existe mais. Era uma tecelagem muito boa na época, muito, muito forte, né? Muita gente almejava trabalhar lá, pagavam salários muito bons, era uma boa empresa, né? De origem japonesa. Sou fã do empreendedorismo japonês, por conta de qualidade, enfim, mas enfim, era uma empresa japonesa e eu terminei o Senai, eu teria que fazer 1 ano e meio de estágio lá por questões contratuais. Só que o que eu aprendi lá no Senai? Torneiro, fresador, operador de máquinas de usinagem. Aí quando eu fui fazer o estágio dentro da Unitica, o meu coordenador falou, ó, tu vai ficar ali no setor de manutenção. Falei, cara, me perdoa, não vou não. Como assim não vai? Falei, cara, olha, eu estudei para operar máquina. Quero cumprir meu contrato, faço questão disso, mas lá na oficina de manutenção, onde tem torno, tem fresa, tem solda, eu vou aperfeiçoar aquilo que eu aprendi no Senai. Não vai ser aqui tirando algodão de máquina, com todo respeito a quem faz isso, que eu vou crescer profissionalmente. Não foi para isso que eu estudei, para arrancar algodão de máquina, para tirar graxa de rolamento. Falei, desculpa, cara. Isso eu tinha 14 anos de idade, 15 anos de idade, é posicionamento. Saber o que quer, para onde que vai. Bom, não tem vaga lá, porque lá já tem outro aluno do Senai que tá lá. Falei, cara, não quero tomar oportunidade de ninguém. Mas aqui eu não vou ficar, não. Não, porque você tem que ficar, porque a gente não tem outra oportunidade. Eu falei, tá, tudo bem, cara, vou embora. Ah, mas seu contrato. Eu falei, cara, o contrato nosso é usinagem. Eu fui aprender usinagem, eu vou cumprir meu contrato na usinagem. Ou tu me bota pra ficar na usinagem sem tirar a oportunidade de ninguém, ou a gente rompe o contrato, eu vou seguir minha vida e tá tudo certo. E rompemos. Saí de lá e consegui uma oportunidade na Didi, que é ali, era muito próximo de casa. É, ali eu aprendi muito, Marcelo. Ali foi uma bênção pra mim. Me colocaram num setor lá, me deram a oportunidade, né, de eu buscar o meu conhecimento, e ali eu aprendi mesmo, né, tudo que eu sei de usinagem eu aprendi ali, durante 3 anos, sou muito grato a eles, e enquanto eu trabalhava ali na DID, trabalhei ali por 3 anos, eu fiz o curso de elétrica, no Senai também. Terminado o curso de elétrica, falei, agora eu preciso aprender a aperfeiçoar isso aqui. Me desliguei da Didi, fiquei um dia desempregado, entrei no dia seguinte na Weldotron, que é uma empresa lá de Nova Odessa, muito boa empresa também. Também foi outra oportunidade fantástica que eu tive de aprendizado na área de elétrica. E como eu me destaquei um pouquinho ali, fazia bem o meu trabalho, eu fui convidado pelo chefe encarregado da engenharia a ir trabalhar na engenharia. Porque o pessoal projetava as máquinas e ela dava problema. É normal.
É natural que aconteça, né? Um projeto de máquina que nasce praticamente do zero, era máquinas de embalagem. E ali eu estava junto, eu resolvia muitos problemas pro pessoal da engenharia. Aí começou a chamar a atenção do cara, o chefe da engenharia. Como eu falei, eu sou muito criativo, né? Eu sou projetista de natureza, essa é a minha natureza. E eu entendia de mecânica, entendia de elétrica, entendia de eletrônica. E uma máquina de embalagem tem tudo isso. O pessoal da engenharia sabia desenhar, mas não sabia da elétrica, não sabia da eletrônica, e eu tinha esse conhecimento. Aí ele encostou em mim e falou, viu, você sabe desenhar? Eu falei, eu sei. Aprendi no Senai. Só que na época não tinha AutoCAD, não tinha software, era tudo na prancheta. Falei, eu sei desenhar. Falou, vamos fazer um teste comigo na engenharia, você quer? Falei, cara, converse com o meu encarregado lá, se ele falar que pra ele tudo bem, eu quero sim, gostaria dessa oportunidade. E assim foi, meu encarregado autorizou, fui pra engenharia. E me dei muito bem lá também. E foi ali, naquele momento, que eu comecei a despertar o meu espírito empreendedor, vamos assim dizer, naquele momento. Por quê? Porque quando você trabalha na engenharia, você interage com os prestadores de serviço. E aí eu falava com o pessoal que fazia usinagem para nós lá, via as notas fiscais, o preço que eles cobravam do serviço de usinagem, eu falava assim, rapaz, eu sei fazer isso aqui. E ali começou a surgir as ideias. Falei, cara, eu vou montar minha usinagem que eu sei fazer, e os valores me parecem ser muito bons. Ali, naquele momento, eu ainda pensava igual um funcionário. Que não sabe que ali dentro daquele preço tem um monte de imposto, tem tudo aqueles custos agregados. Eu olhava pro valor, puxa, o cara tá cobrando tudo isso. Só o faturamento, né? Puxa, o cara cobra tudo isso pra fazer esse eixo, eu sei fazer isso. Nossa, eu vou montar minha usinagem e vou ganhar muito dinheiro. E também porque, Marcelo, eu sempre, como eu falei, a minha régua é muito alta, cara. Eu sempre fui muito perfeccionista. E essa empresa, o Eldotron, uma empresa maravilhosa, sou muito grato ter passado por ali, aprendi muito. Mas, cara, eu olhava a forma que eles faziam as coisas ali e falava, cara, isso aqui tá errado, cara, não pode ser feito desse jeito. Mas eu era só um projetista, não tinha autonomia para tomar decisões, eu dava sugestões que não eram aceitas. E aquilo me incomodava. E prova de que eu tinha razão, que apesar de ser a única fabricante nacional naquele momento, ela conseguiu quebrar. Faliu. Depois que eu saí de lá, alguns anos depois que eu saí de lá, ela faliu. Ela veio a... Por quê? Assim, para mim, apesar de não ter até então um conhecimento empreendedor, aquilo para mim, eu falava, essa empresa, como que ganha dinheiro desse jeito? Era muito desperdício, era muita coisa errada, muito retrabalho que poderia ser evitado, e eu já enxergava isso. Quantos anos você tinha nessa época? 20 anos. Opa, deixa eu fazer uma pausa rapidinha aqui. Você tá gostando dessa conversa até agora? Porque toda vez que a gente grava um episódio do Gestão Sem Gravata, acontece uma coisa muito interessante. A gente percebe quantas histórias boas existem dentro das empresas, histórias assim de quem começou pequeno, histórias de quem enfrentou dificuldade, histórias de quem insistiu quando muita gente desistiria. E aí surge uma pergunta importante: quantas dessas histórias ninguém conhece? Quantas empresas incríveis continuam invisíveis simplesmente porque nunca contaram a sua história? Hoje, quem compartilha conhecimento e quem cria conteúdo sempre sai na frente. O podcast virou uma das ferramentas mais fortes para construir autoridade. Foi por isso que criamos o Spaces Studios, um espaço preparado para gravações profissionais, com câmeras, iluminação, áudio tratado e equipe técnica acompanhando toda a gravação. Assim você pode ficar focado no mais importante, que é o quê? A conversa, o bate-papo, o compartilhar, o contar a sua história. Se você também quer gravar o seu podcast, o seu programa ou criar o seu conteúdo profissional para a sua empresa,
aponte o celular para o QR Code que está aqui aparecendo na tela e saiba mais. Veja quantas opções de cenário temos disponíveis ou acesse o spacesstudios.com.br. E agora sim, vamos voltar para o nosso episódio. Então, Geraldo, você acredita que o empreendedor, ele nasce com essa mentalidade e vai desenvolvendo? Ou você acredita, por exemplo, que são as experiências, a força de vontade, enfim, outros fatores que vai formando essa mentalidade, essa opinião? Estou perguntando isso porque você, com 20 anos, já tinha essa visão. Eu queria ouvir de você, assim, qual é o seu pensamento em relação a isso? Olha, Marcelo, eu tenho a impressão que é ambiência, cara. Essa mentalidade vai se formando na cabeça da pessoa em razão das situações que ela vive, né? Desde a escola, eu me Uhum. recordo, eu já participava de todas as atividades que havia na escola, presidente de grêmio, chefe de classe que tinha naquela época, tudo isso tem a ver com empreendedorismo, né? Então, eu acho que a pessoa busca e vai aprendendo. O que me despertou, como eu já falei mais cedo, é que ali dentro da engenharia da empresa, né, a gente teve muitas oportunidades, né, de viver esse ambiente de empreendedorismo aí. Teve que empreender Uhum. dentro da empresa. A gente lá dentro do ambiente do CIESP, nós falamos muito disso, que é o intraempreendedorismo. Você não precisa montar uma empresa para ser empreendedor. Você pode empreender dentro do CNPJ de alguém. E foi isso que eu fiz lá. Só que, como eu já falei, eu via ali muitas oportunidades de melhoria e que eu não tinha oportunidade de fazer, eu não tinha autonomia para fazer. E não me ouviam, tá? Então eu falei, eu quero montar a minha para eu poder fazer do jeito que eu acho que é correto. Uhum. Podia até não estar certo, né? Porque a gente é jovem, você Uhum. acha que você sabe tudo, né? É. Então eu queria fazer do meu jeito e o pessoal não deixava. Eu enxergava melhoria, oportunidades de melhoria e eu não podia implementar essas oportunidades. Isso me incomodava muito, né? Tanto é que, como eu já disse, a empresa, poucos anos depois que eu me desliguei dela, ela acabou fechando, Entendi. porque ela era má gerida. Tem uma frase que eu falo, Marcelo, que é muito verdade, o pessoal gravar. Uhum. Não existe negócio ruim. Existe negócio mal administrado. Puxa. Eu ouço um monte de empresário falar: ah, eu quebrei porque meu sócio roubou. Ah, eu quebrei porque... Não, você quebrou porque você fez uma má gestão. Ponto. Não existe outra explicação. Existem várias formas de se fazer uma má gestão. Mas Entendi. não existe outro motivo. Se a pessoa quebrou, não é culpa do mercado, não é culpa do governo, não é culpa... Como que tem um monte de gente que faz a mesma coisa e E tá certo. tá indo bem? Entendi. E que ano que você abriu o seu negócio? Foi nessa época aí. Foi em 94, Aham. dia 5 de outubro de E 94. como foi esse começo? Você procurou uma sala para alugar e mandou ver? Ainda enquanto funcionário dessa empresa, eu comecei a procurar, pesquisar preço de imóveis, de aluguel, de máquinas para fazer a compra. Eu ganhava um salário muito bom nessa empresa, né? Porque eu era o campeão de hora extra. Era interessante, né? Porque o pessoal tinha que fazer hora extra para testar as máquinas. Então, se segura o mecânico e dá um problema elétrico, vai todo mundo embora para casa. Se segura o eletricista e dá um problema mecânico, vai todo mundo embora para casa. Entendi. Como eu era o cara que sabia elétrica, eletrônica, mecânica, tinha um conhecimento um pouco mais amplo e era da engenharia, acabava ficando todo dia na hora extra para dar apoio lá pro pessoal. Qualquer que fosse o problema que acontecia, provavelmente eu ia conseguir resolver e não ia interromper os testes. Então eu fazia muito hora extra, tinha quilometragem que andava com o carro. Cara, se eu somasse isso hoje, nem sei quanto que dá um salário, eu ganhava muito bem. E gastava bem também, com responsabilidade. Apesar de ser jovem, eu curtia a vida assim,
mas com responsabilidade. Uhum. E aí eu consegui, ainda trabalhando lá, juntar o dinheiro para comprar as máquinas. E aí busquei preço de imóvel, preço de máquina. E quando eu vi que estava dentro das minhas possibilidades, aí vem uma outra lição que eu acho muito importante deixar registrada aqui. Toda empresa que você passar, deixe portas abertas. Faça o teu melhor, né? Independente de como você for tratado ali. Se você não está sendo bem tratado ou bem remunerado, vá embora. Não faça nada contra você mesmo. Deixe as portas abertas. E assim eu fiz durante o tempo que eu estive lá. E quando eu saí, conversando com a direção, explicando os meus motivos com honestidade, com verdade sempre, ele falou, não, Geraldo, segue teu caminho, né, vai. Me fizeram minha rescisão como se estivesse mandando embora. Eu que queria sair, mas eles me mandaram embora para eu receber todos os meus direitos, lhe garantir que me ajudaria a montar o meu negócio, que ajudou a montar o meu negócio. E eles foram um dos meus primeiros clientes. Se eu não tivesse sido um bom funcionário do tempo que estive lá, eles não teriam me mandado embora, né, para eu receber minha indenização, eles não teriam terceirizado o serviço comigo. Então, a gente deixou portas abertas, né, construiu um relacionamento saudável no tempo que estivemos lá, e aí montei a empresa, e eles passaram a ser um cliente nosso a partir de então. Puxa, que bacana, Geraldo. E aí, você conseguiu achar um salão para alugar e comprou algumas máquinas? Isso, a gente locou um prédio de 70 metros quadrados. Hoje o meu escritório tem 70 metros quadrados, né, com a bênção de Deus. E comprei as máquinas, consegui comprar algumas máquinas suficientes para iniciar a operação. E comecei daquele jeitão que nós falamos no começo, né? Eu era o motorista, na época eu tinha que pagar boleto no banco, não era eletrônico, tinha que ir lá na fila do banco para pagar os boletos. Eu ia na fila do banco, pagava, fechava a fábrica, que era só eu, né? Fechava a fábrica, ia pro banco pagar boleto e operava as máquinas, fazia orçamento, fazia tudo. Era eu presa, né? A gente chama. E aí foi indo, né? Até que a gente começou a trazer um colaborador, trazer dois, e assim foi. Hoje estamos aí com 30 colaboradores. Puxa, e para conseguir cliente nesse começo, hein? Foi um desafio, cara. Sem internet ainda, sem Instagram. Se mexer, Marcelo. Uhum. É o que eu sempre digo, cara. O empresário, muitos empresários que a gente conhece, fica reclamando da situação, do momento. 2026, por exemplo, vai ser um ano muito desafiador. Uhum. Cara, você tem que correr atrás. Se você se acomodar na cadeira de diretor lá e falar assim, não vou correr atrás porque não vai adiantar, eu não vou trazer pedido, só vou gastar para adquirir clientes, não vai dar certo. Você tem que correr atrás. Foi o que eu fiz, né? Mesmo sem conhecimento, Correu atrás corri sempre. atrás e um cliente aqui, outro cliente ali. Eu já tinha alguns amigos, né, que atuavam aí no segmento, que foram me ajudando, me indicando. E deu certo, Legal. cara. E, Geraldo, vamos falar agora de uma coisa que pouca gente fala, perrengues. Que eu sei que você passou por alguns aí bem apertado. Vamos contar assim meio que na ordem, pelo menos uns 2, 3 perrengues de vários, né? Que eu imagino que você já passou os piores, assim. Se teve algum nesse começo, algum recentemente, o que você pode compartilhar com a gente? Olha, o primeiro bem grave que aconteceu foi em 2008, Foi ou foi 98? Não, foi 2008. na Em época daquela 2008. crise. A 2008 foi gente uma em crise 2008 mundial. teve uma crise, acho que foi a Uhum. do Lehman Uhum, Brothers isso lá, se eu mesmo. não me engano. Mas não foi essa crise o Uhum. problema, né? A gente teve um acidente na empresa onde incendiou, houve um incêndio na empresa e destruiu todo o setor de galvânica nosso. Puxa.
A galvânica é o final do processo. Uhum. Você pode fazer a lâmina inteirinha, se você não galvanizar ela, não der o banho final, você não fatura. Uhum. E aí aquele setor todo destruído, né, pelo incêndio, assim, a situação já não era assim das melhores, né? O momento econômico não era tão favorável, né? A gente não tinha reserva de caixa e ali você chega dentro da empresa, tudo queimado, tudo destruído, aí você se pergunta, como é que vai ser amanhã? Puxa. E ali foi um momento bastante desafiador. Mas, né, a gente arregaçou as mangas, tivemos muita ajuda dos fornecedores. Aí fica uma outra lição nesse momento, né? Você fazer as coisas certas sempre, com honestidade, com correção, porque na hora que você precisa, né, que foi esse momento difícil aí, a gente tinha credibilidade suficiente para pedir ajuda para os fornecedores. Olha, aconteceu isso aqui, não tem dinheiro para te pagar. E além de não conseguir pagar o que eu já te comprei, eu preciso comprar de novo. Senão minha empresa vai fechar. E, cara, foi. Momento difícil. Fica meio que sem chão, né, Geraldo? É, foi assim, bem desafiador, mas foi uma grande lição, né? De resiliência, assim. Em nenhum momento, Marcelo, em nenhum momento eu pensei em parar, desistir. A gente tem um propósito aí muito bem enraizado, né? Sempre teve. De ajudar as pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas através do empreendedorismo. Então, parar nunca foi uma alternativa. Ali foi um desafio muito grande, mas a gente teve realmente muita ajuda, né, dos fornecedores para superar aquele momento. Uhum. Incrivelmente, né, um negócio quase que sobrenatural, a gente botou o setor de pé em menos de 40 dias. Puxa. Compramos Fantástico. todos os equipamentos novos que se destruíram no incêndio. O fornecedor do equipamento também foi um grande parceiro. Fez lá rapidinho, entendeu a nossa dificuldade. Parcelou para nós pagar em não sei quanto tempo lá. E reerguemos. Conseguimos botar a fábrica para rodar novamente aí depois de 30 Puxa. dias e 30 e poucos dias. Estava produzindo novamente. Graças a Deus. Foi Muita um. gente teria desistido aí, Geraldo. É, cara, é uma cena assim Uhum. que você entrar na fábrica, ver aquele negócio tudo queimado, cara, você fala, meu Só uma Deus, dúvida, isso cara. aconteceu de madrugada? Você chegou de manhã e tava lá? O que acontece, fala bem rapidamente, os banhos galvânicos trabalham aquecidos Uhum. e eles levam um tempo para se aquecer. Eu tinha um turno que rodava à noite e que ligava os banhos para que na hora que a pessoa da galvânica chegasse, os tanques já estivessem na temperatura de trabalho. Certo. Só que eram prédios separados. Ele ligava e ia para outro prédio. E o operador falhou de deixar um tanque sem água. Ele esvaziou para limpar, mas não repôs a água. Isso foi na sexta-feira, dia que a gente faz limpeza, tudo. Né? O meu perfeccionismo de deixar tudo limpinho, organizado. Então, sexta-feira tem que fazer lá a limpeza, deixar em ordem. Ele fez o trabalho dele, limpou, fez a limpeza, só que ele não repôs a água. Aí quando ligou a resistência com um tanque sem água, incendiou um tanque, passou pro outro e pegou fogo em tudo. Puxa. A sorte é que um vizinho viu, gritou pro operador, ligaram pro bombeiro, o bombeiro chegou e ainda não chegou a danificar o prédio, a estrutura do prédio. Foram só os equipamentos. Puxa, que perrengue, Geraldo do céu. Esse foi brabo. A pandemia foi um perrengue pra você também? Olha, a pandemia, Marcelo, foi para todo mundo. Uhum. Mas para nós, né, com todo respeito às vítimas que tiveram, para nós foi um momento muito bom.
E aí tem uma lição também que eu gostaria de deixar, uma historinha que eu vou contar, que tem a ver com valores, tem a ver com atitude, né, que o empresário deve ter. Quando chegou a pandemia, tenta se colocar no lugar de todos os empresários, não de mim. Olha, tem uma pandemia, a condição para que o governo pague 2 meses de salário para os funcionários é de que quando retornarem, você tem que garantir o emprego deles por pelo menos mais 2 meses. Ok, legal. Mas como é que eu vou garantir o salário desse povo daqui 60 dias se eu estou fechado? Eu sou um cara muito responsável com a questão de salário, né? A minha responsabilidade é gigantesca. O pai de família depende do salário que ele ganha ali para botar o arroz e feijão na mesa. Como é que eu ia agir dali 60 dias que a fábrica ficou fechada? Não vendeu, não faturou. Como é que eu vou lá catar 3 lâminas e falar, toma, vai lá, compra teu arroz e feijão com 3 lâminas? Não tinha o que fazer. Eu pensei, falei, como é que eu vou fazer com isso? Não posso ficar com esse peso, o cara voltar aqui daqui 60 dias, como é que eu digo pra ele, não tem dinheiro pra te pagar? Ele fala, cara, mas eu preciso comer. Cara, minha responsabilidade era muito grande. Então pensei bastante, o que eu fiz? Mandei todo mundo embora. Mandou? Mandei todo mundo embora. Mas não com o objetivo de fugir do problema, Sim. Muito pelo contrário. Eu pensei assim, fazendo a rescisão deles, eles vão pegar o fundo de garantia que está depositado, vão receber o seguro-desemprego, e se tudo correr bem, sei lá quanto tempo demora essa pandemia, lá na frente eu recontrato. Mas com o fundo de garantia e o seguro-desemprego, eles não vão passar necessidade. Entendi. Puxa, que estratégia. Tem um detalhe, vem a parte de valores. Eu tinha naquele momento alguns funcionários, acho que 3, se não me falha a memória, que estavam no período de experiência. Que eu não precisava fazer nada. Era só falar, cara, desculpa, mas pode ir embora. Esses eu não mandei. Quem tinha fundo de garantia, direito a seguro-desemprego, e eu tinha pessoas lá com anos de casa, muitos anos de casa. Tinha fundo de garantia, tinha direito a seguro-desemprego, esses eu fiz a rescisão. Esses que estavam no período de experiência, que eu poderia ter deixado de lado, esses eu não mandei. Por quê? Falei, não vou deixar ninguém para trás. Vou colher, segurar as pontas. E deu certo. Né? Foi uma estratégia que... Foi uma decisão. O empresário tem que tomar decisão. Se foi a melhor ou pior, você vai saber lá na frente. Mas você tinha que tomar uma decisão naquela hora. E era a pandemia, era uma situação, você tinha que tomar. E aí tomei a decisão, fiz a rescisão do pessoal e deu muito certo. Foi uma decisão que depois se mostrou uma decisão. Mas eu tenho esse perfil e eu acho que é o ideal. Agir por excesso e nunca por omissão. Certo. E depois de quanto tempo eles retornaram? Retornaram alguns, outros não? Como Todos. foi? Todos Aliás, retornaram? todos mentira. Um só. Dessa equipe toda, na época, eu não vou lembrar, devia ser 20 e poucos. Só um não retornou. Porque ele foi trabalhar, arrumou uma oportunidade em outro lugar. Que bom. Então acabou dando certo a estratégia. Muito certo, muito certo. Ninguém ficou na mão, todo mundo ficou com dinheiro para poder ficar na pandemia. Para atravessar aquele período. E depois voltou a ser recontratado. Registrou de novo, começou a vida nova. E estão lá até hoje. Poxa, que legal. Quase todos. Esses são os perrengues, né, Geraldo? Fora os perrenguinhos pequenos, né, que a gente passa toda semana, todo mês aí, né, situações de caixa, situações de empresas que a gente confia e acaba pisando na bola com a gente, né? Quem não passa por isso, né? Sim. Pessoal, o papo aqui tá bom demais, vocês estão vendo, né? Quem não passa por perrengue. E agora chegou aquele momento do nosso quadro Na Lata, aquele quadro que você já conhece. Eu vou fazer aqui pro Geraldo 10 perguntas e ele só pode responder sim ou não. Tá preparado, Geraldo? Sim. Aí já começou bem, ó. Vamos lá. Então, ó, são 10 perguntas. A primeira é aqui, ó. Já teve que engolir o orgulho para manter a empresa de pé? Sim.
Já percebeu que quanto mais você cresce, mais sozinho você fica? Não. Já teve que escolher entre o certo ou o que manteria a empresa viva? Sim. Perguntas cabulosas, né? Já tomou uma decisão rápida só para não perder o controle da situação? Sim. Já fingiu estar seguro quando na verdade estava completamente perdido? Não. Já colocou o negócio à frente de uma decisão pessoal? Sim. Já sentiu que teve que amadurecer mais rápido por causa da empresa? Sim. Já carregou um problema por dias sem ter que dividir com ninguém? Sem dividir com ninguém, você carregou sozinho aquele problema por Sim. dias. Já sentiu que o negócio dependia mais de você do que ele deveria? Sim. Já sentiu que não podia demonstrar fraqueza, mesmo já estando no seu limite? Sim. Bacana. Então, Geraldo, ó, eu fiz para você essas 10 perguntas aqui na tela. Aí eu queria que você comentasse 2 ou 3 que você acha conveniente. A pergunta que você me fez foi: já percebeu que quanto mais você cresce, mais sozinho você fica? Eu entendo, Marcelo, que a gente, conforme você vai crescendo, você vai amadurecendo também. Não tem como crescer sem um amadurecimento. E conforme você vai tendo esse amadurecimento, você vai buscando alternativas, buscando pessoas que estejam próximas de você para te ajudar, para te auxiliar. Você já está mais seguro das suas decisões. Às vezes, o empresário tem medo ou vergonha até de contar uma situação pela qual ele passou ou está passando, né, uma bobagem que ele fez no negócio, para pedir ajuda. Então, quando você amadurece, né, você tem um relacionamento maior, seu networking aumenta, você consegue, né, compartilhar mais os problemas. Então, eu acho que quando você vai crescendo, você vai deixando essa solidão um pouco para trás. Essa é a minha opinião. Bacana. Olha, vamos lá comentar. Vamos comentar a de número 6. Certo. Já colocou o negócio à frente de uma decisão pessoal? Todo empreendedor, não fui eu, é aquele, todo empreendedor, ele tem uma paixão, né, pelo negócio dele. É como um filho. Eu costumo dizer que um empreendimento é como um filho. Você gera, você educa, você amadurece ele. Então, você quer fazer ele acontecer. E muitas vezes você deixa o teu pessoal de lado para se dedicar à operação, ao teu sonho, ao teu negócio. E o que eu acho que não é errado, Uhum. dentro de uma limitação e por um tempo limitado. Você pode, né, se dedicar, você pode se entregar ao negócio, desde que ele não te consuma todo a tua energia, o teu tempo, que tempo é o bem mais valioso que nós temos. Então você tem que ter tempo com a família, você tem que ter o teu lazer, você tem que ter momentos de qualidade. E geralmente o empreendedor, como aconteceu comigo, Uhum. né, passa do limite. Eu me entreguei demais, né, e acho que poderia ter feito diferente. Mas é essa ambiência da qual eu falo bastante, esse convívio com pessoas, né, empresários, foi me moldando, me ensinando e hoje eu consigo administrar bem melhor essa situação. Eu acho que outra que cabe um comentário também é a número 8. Já carregou um problema por dias sem dividir com ninguém? Tem um pouquinho a ver com o que eu falei na anterior. Você às vezes tem vergonha, você tem medo de às vezes preocupar demais a tua família.
Que nem como no meu caso, eu não tenho sócio. Com quem que eu vou dividir o problema? Não vou chamar um funcionário para falar, a empresa está com problema. Eu tenho que falar com a minha esposa. Sim. Mas às vezes você quer poupar ela de um problema que você sabe que é grave. E aí eu acabo guardando para mim e tendo que resolver sozinho por conta de poupar ela. Uhum. E aí, né, mais recentemente, uma coisa que não é tão antiga, tem um círculo de amigos, de ambientes que a gente consegue, né, dividir isso, pedir conselhos e, e direcionar um pouco melhor essas questões que acontecem no dia a dia. Legal. E agora, Geraldo, eu quero te fazer aquela pergunta que eu faço para todo convidado aqui, que é bem interessante. Se a sua empresa fosse um filme, fosse um personagem, um desenho, uma série, quem ela seria e por quê? Olha, o filme, eu não tenho dúvida, já vem de bate-pronto. O filme se chama A Forja. Aliás, para quem não assistiu, super indico. O filme é muito emocionante e tem tudo a ver com o meu propósito de vida. Certo. Ah, numa dimensão muito maior do que eu pratico hoje, né? Estou me moldando para chegar naquele patamar, mas o protagonista da história, o que que ele faz? Ele abraça uma pessoa lá, um funcionário dele, e traz o cara para um nível bem elevado, né? É uma pessoa, é um empresário bem-sucedido que transborda aquilo que ele construiu de pessoal, financeiro com as pessoas. E é esse o meu propósito de vida, é transbordar aquilo que a gente tem, né, que Deus deu pra gente, seja conhecimento, seja financeiro, você poder transbordar para as pessoas. E nesse filme A Forja, o que ele faz é isso. Ele pega um jovem que chega lá para pedir emprego, um cara já meio sem rumo na vida, e ele aos poucos ele vai com paciência, relevando um monte de atitudes equivocadas desse jovem, ele vai moldando esse jovem até que esse cara se torna o braço direito dele dentro da empresa. E ensina valores para esse jovem que ele até então não tinha. O filme fala bastante de religiosidade, a mãe dele que ora muito por ele. Cara, o filme é fantástico. Vocês podem perceber que quando o Geraldo fala da história dele, ele se emociona. Isso é bem bacana. Geraldo, responde pra mim. Valeu a pena? Muito, muito, muito. Se você pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa de tudo que aconteceu? Olha, eu não me arrependo, né? Sou grato, acima de tudo, por tudo que eu vivi, que eu passei. Mas um detalhe que eu acho que é importante pontuar é que eu, de uma certa forma, eu me desviei do meu propósito. Eu falei bastante no início, Uhum. né, que eu tinha foco, que eu sabia o que eu queria, que era na linha de robótica, né? Quando eu estive na Weldotron, que eu trabalhava na engenharia, eu saí de lá ainda focado. Até ali, eu não tinha desviado nem 1 milímetro do meu foco. Eu saí dali focado. Eu falei, eu vou fabricar essas máquinas que essa Weldotron fabrica, mas do jeito certo, quer dizer, na minha concepção, na minha cabeça naquele Sim. momento, né? E eu poderia ter feito isso. Mas no meio do caminho surgiram as lâminas dos fatiadores de frios, que veio a ser o meu produto principal, o meu ganha-pão, e é até hoje. Acho que fiz bem o trabalho, mas respondendo objetivamente, se você pudesse mudar alguma decisão, eu teria seguido naquele caminho de fabricar as máquinas. Inclusive, tem um case muito interessante de uma pessoa que eu admiro demais, que seguiu a trajetória que eu gostaria e hoje ele tem muito sucesso, que é o Valdecir da Pacmatic. Nós trabalhamos juntos lá na Weldotron
Ele, na mesma função que eu praticamente, ele também tinha bastante conhecimento técnico. Eu me desliguei da Weldotron para montar a minha empresa e ele continuou lá. Quando a Weldotron se fechou as portas, ele aproveitou a oportunidade, montou a Pacmatic com muita competência. É um gigante a empresa dele, tem filiais no México, enfim, já nem sei o tamanho que ele tá mais. O cara foi muito competente. Que legal. E não estou falando aí, Marcelo, de dinheiro, de volume, de faturamento, de patrimônio. É de propósito mesmo, né? Eu deixei de fazer aquilo que eu gosto, que eu amo, que é projetar. Eu passei a fazer gestão da minha empresa, entendeu? Aprendi muito. Hoje, eu adoro o assunto gestão. Gosto muito mesmo. Mas porque a vida me trouxe para esse caminho. Eu tive que fazer gestão. A empresa foi crescendo, crescendo, não dava mais para ficar lá no torno, né? Hoje eu nem passo mais praticamente na produção. Eu só faço gestão e gosto do que eu faço. Estou me aperfeiçoando cada vez mais nisso. Mas naquele momento, era hora de eu seguir o meu caminho que eu tinha traçado. As lâminas me desviaram do caminho. Num outro momento, eu acabei comprando uma fábrica de alto-falantes também, que fez parte da minha história, tenho que honrar isso também. Há 2 anos atrás, a gente vendeu essa operação para focar no segmento de acessórios para manipulação de alimentos, mas eu acabei fazendo. Teve uma ocasião que montei uma empresa em Brusque, Santa Catarina, para trabalhar com caldeiraria. Então, assim, foram oportunidades que eu identifiquei, mas que não tinha a ver com aquilo que eu planejei no início. Então, bem objetivamente, se você pudesse fazer alguma coisa diferente, seria ter seguido naquele caminho. Entendi. Que eu não segui. Mas os caminhos pelos quais eu segui também me trouxeram até aqui. Eu só tenho que honrar e agradecer. Legal. E vamos falar um pouco sobre o futuro, Geraldo. Quais são os próximos passos? O que que você enxerga assim? A Gerbelle, você acha que ela pode, ou é do seu desejo ampliar, por exemplo, ter uma filial? Não, você quer continuar ali? Você acha que expandir, encolher, se manter? O que que você tem aí de futuro? Olha, Marcelo, ainda falando de propósito, né, que é multiplicar aí os dons que Deus me deu, poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, a ideia sim é crescer. Então, Marcelo, a gente tem uma cultura muito enraizada, a equipe muito consciente de tudo que a gente pretende fazer, a gente divulga. Então, nós temos um projeto já muito bem estruturado, né, um planejamento para até 2027 estarmos atendendo uma boa parte do mercado argentino, ter um market share bem significativo no mercado argentino, a gente já sabe que é possível, e até 2030 está atuando no mercado mexicano. O mercado europeu é um sonho um tanto quanto distante, porque os maiores fabricantes do mundo estão lá e eles concorrem comigo, inclusive aqui no Brasil e na Argentina. É um desafio muito grande que nós temos pela frente, por conta do acordo, né, Mercosul, União Europeia, que os produtos deles vão começar a entrar aqui sem a tributação. Porém, o meu também vai entrar lá sem tributação. Então, é uma via de duas mãos, oportunidades que a gente está balanceando aí, pesquisando, para a gente tentar fazer dos limões uma limonada. Ah, legal, Geraldo. E essa garotada nova hoje? Porque você tá lá com um time. Esse time, pelo que eu entendi, é um time já um pouco das antigas, ou tá bem mesclado? Você tem um time já mais garotado dessa geração, ou não? Seu time é composto por maior parte nossa geração, mais antiga. Boa pergunta, Marcelo. Eu acho que uma oportunidade de compartilhar com os nossos ouvintes aí uma experiência boa que eu tive, né? Que eu acho que todos deveriam buscar. Para você empreender, hoje principalmente, mais do que no passado, você tem que ser apaixonado por pessoas. Se você não tiver esse viés, essa paixão, é bom nem começar. Então, eu
quem carrega piano é fato. É a turma das antigas, como disse, né? Uhum. Recentemente, em dezembro agora, se desligou o nosso funcionário mais antigo. 28 anos de casa. Puxa. E a gente tem gente lá com 20 anos, tem vários lá que trabalhou contigo lá. Uhum. Você for lá, você vai lembrar do pessoal. Tá lá conosco até hoje. São os carregadores de piano que a gente fala. De vez em quando um vai saindo e outros que vieram depois vão assumindo e... Mas assim, você tem que ter. Qual que é a receita? O turnover nosso hoje é muito pequeno. Eu falo isso para os empresários, né, nos ambientes que eu tenho circulado, os caras falam, não, isso não é possível, cara. O ano passado a gente começou e terminou com a mesma equipe. Puxa. Entendeu? Falar assim, ó, perdeu um funcionário para concorrência? Mentira, não teve. Teve funcionário que se desligou porque mudou para São Paulo, coisas assim, mas fala assim, ó, perdemos um funcionário para concorrência ou perdemos um funcionário porque estava descontente? Não. Qual que é a receita, cara? Você tem que tratar bem o funcionário. Você tem que ter uma liderança bem treinada para que também trate o funcionário da mesma forma que a diretoria, né? Mas isso não é uma coisa pontual, da boca para fora. Tem que ser de coração, de verdade mesmo, né? Tem que fazer parte da cultura da empresa. Isso está muito enraizado lá na cultura da nossa empresa. Nós temos, né, feito treinamentos, investido de verdade em treinamentos de liderança. Então, e um recado, né, uma lição que eu aprendi também. Não foi sempre assim, né? Vamos deixar claro, a gente aprendeu ao longo do tempo a fazer dessa forma. Para você segurar os funcionários mais tempo, reter os talentos, como, né, fala na literatura, é ter uma cultura muito bem definida, enraizada. A cultura da tua empresa tem que estar muito bem definida e tratar muito bem o pessoal. Então, a gente tem pessoas novas, sim, mas funcionam. A gente ouve o tempo todo empresários reclamando porque tá difícil contratar mão de obra, porque essa molecada nova não trabalha. Cara, talvez você esteja fazendo alguma coisa errada. Remunerando mal, tratando mal, não deixando claro para ele as oportunidades que ele pode ter dentro da tua empresa. E uma das coisas que a gente faz lá com frequência é investir no crescimento do funcionário. O Henry Ford deixou uma frase no passado, não sei se eu vou conseguir falar ela direito, mas é mais ou menos assim, ó. Se você investir num funcionário e ele vai embora, pior seria você não investir e ele ficar. Puxa. Isso ele falou há muitos anos atrás. Então, às vezes, o empresário tem medo de investir no funcionário e fala, eu vou para treinar o cara, depois ele vai para concorrência. Tem que entender que é um ciclo, né? É um ciclo. Vai acontecer, isso é fato. Vai acontecer. Mas se o funcionário estiver se sentindo bem dentro do ambiente, você tratar bem ele, isso é fundamental. Você remunerar o justo. A probabilidade de funcionários virem te procurar para trabalhar contigo hoje é muito grande. Isso acontece, graças a Deus, acontece na minha empresa hoje. Tem gente que busca trabalhar lá na nossa empresa porque um ou outro fala, poxa, é um ambiente legal, gostaria de trabalhar ali. Então, é esse o recado que eu deixo, cara. Ame pessoas, cuide bem delas. Poxa, Geraldo. Pessoal, vocês estão vendo aqui que papo profundo, né? Compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal para ajudar o nosso canal a alcançar mais empreendedores. E a gente aqui está chegando já no finalzinho do nosso papo, Geraldo. Nem parece, mas a hora que voou. Então eu queria pedir, Geraldo, para você olhar para aquela câmera ali, ó, e deixar um recado para quem está começando ou para alguém que já empreende, aquilo que está no seu coração, um recado para quem nos assiste agora. Legal. Olha, eu tenho um propósito de vida que é impactar a vida das pessoas através do empreendedorismo. Então eu não poderia deixar outra mensagem que não. Vai, empreenda, de verdade. Não tenha medo. Estude, se dedique,
corre atrás dos seus sonhos, porque é possível, né? Eu venho de uma origem muito humilde e hoje a gente conquistou um espaço que tem a possibilidade, a oportunidade de transbordar na vida das pessoas, ajudando muita gente, seja gerando emprego, seja contribuindo para o crescimento pessoal das pessoas. Isso é muito gratificante. E isso só foi possível através do empreendedorismo. Então, não tenha medo, vai para cima e jamais permita que ninguém jamais dite qual é o seu limite. O seu limite você determina. Essa é a minha mensagem. Uau, gente, vocês viram que mensagem, né? E quem tá falando aqui é uma pessoa que viveu tudo isso, tá? Porque não foi fácil, né, Geraldo? Não foi fácil. Eu quero te agradecer, Geraldo, te agradecer por esse momento aqui, por essa manhã. A gente tá aqui faz um bom tempo, mas é muito gostoso, não dá Sim, vontade de acabar, porque é muito perfeito. legal esse papo. Então, obrigado por ter cedido essas horinhas, ter deixado a fábrica, a empresa lá e vindo aqui bater esse papo com a gente. Maravilha. Eu que sou grato a essa oportunidade de poder transbordar para as pessoas aí um pouquinho do nosso conteúdo. Legal, e eu quero agradecer também você que está aí assistindo e pedir mais uma vez para você deixar um comentário, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha naquele grupo de amigos, sabe? Aquele grupo de empreendedores que precisa ouvir essa conversa aqui. Quero agradecer também a minha equipe, se não fosse eles, a gente não teria essa qualidade de som, essa qualidade de imagem. E toda quinta-feira a gente está aqui com um episódio novo, com uma história nova, então já põe na sua agenda. Quinta às 19 horas. E para encerrar, eu quero deixar uma mensagem. Porque no final, nenhuma empresa se sustenta só com números. Ela se sustenta com decisões, com renúncia, com gente que não desiste no meio do caminho. E o Geraldo é uma prova aqui. E quando existe propósito, o tempo não derruba, ele sempre fortalece. Aqui a gente não fala de teoria, a gente fala de vida real, de quem sente, de quem erra e de quem sempre continua. Porque quando você tira o excesso, sobra o que importa. É sem maquiagem, é sem ilusão, sem fingimento e, claro, sem Sem gravata. gravata.